Bom dia, que a paz esteja em cada lar. É um momento muito difícil que nós estamos vivendo, muito delicado, é um cenário muito novo, é um cenário que eu não esperava viver. Eu estava comentando esses dias que a gente prega e eu sabia que Jesus estava se preparando para voltar, que os sinais estavam começando, mas o meu temor era sobre meus netos daqui a um tempo viver isso. E aqui estamos. Nesses 37 anos quase de convertida que eu tenho, eu sempre ouvi, quando eu cheguei na igreja, o meu pastor dizendo que nós tínhamos que nos preparar para a volta de Jesus. E eu levei muito a sério isso. Eu sempre dei muito valor às coisas que ele dizia, que ele ensinava. Eu sempre ficava muito prestando atenção, atenta àquilo que ele estava ministrando aos nossos corações. E estou na presença do Senhor hoje, apesar de tantas lutas que eu passei na minha caminhada cristã, porque eu aprendi lá atrás que eu tinha que me preparar para a volta de Jesus. Queridos, e nesta manhã, que estamos tão distantes um do outro, que na realidade gostaríamos de estar juntos fisicamente, mas é uma experiência nova para nós, para mim, para você, mas eu creio que vai ser de grande valia. Eu acredito que nós vamos sair dessa luta, dessa tribulação, dessa prova muito melhor. Eu acredito que a igreja vai mudar a cara. Não a igreja, comunidade de Senda Global, Guatemi, não. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Alguma coisa tinha que acontecer conosco. Alguma coisa tinha que acontecer para que nós venhamos tomar uma posição e mudar. A igreja estava brincando. Estamos brincando com o pecado, estamos brincando com a presença, não nos reverenciamos mais, não buscamos mais, não nos importamos mais pela presença. Quantas vezes eu, como pastora, anos que estou à frente de obra, eu preparava a mensagem, assim como pastores auxiliares, as pessoas que estavam me auxiliando, que estão me auxiliando. Quantas vezes nós preparamos mensagem, investimos tempo de orar, de buscar uma palavra para a igreja. E quantas vezes nós chegamos na igreja e a igreja não estava. Quantas quinta-feira fomos para a igreja cansados para estar alimentando a igreja. E tão poucos iam. Quantas vezes nos domingos, eu não tinha um domingo para descansar, almoçava correndo com a minha família para poder me dedicar, ficar só com Deus, para preparar uma palavra que viesse de encontro com a necessidade da igreja, que fosse a voz de Deus para a igreja. E quantos não estavam? Quantos não estavam na igreja? Quantos motivos, quantas justificativas a igreja tinha para não estar presente? Quantas ovelhas não estavam lá se alimentando? Quantas vezes eu pregava e eu ficava olhando para a plateia e procurando o rostinho das pessoas. Por que não veio? Por que não veio? Por que fulano não está? Por que fulano não está? Por que o pai não traz seus filhos para a igreja? Por que a mãe não vem para a igreja? Por que as pessoas ficam em casa? E agora estão com saudade desse tempo. Eu vi muitas vezes as pessoas se desviar de um abraço dentro da igreja. Quantas vezes eu vi pessoas receber um abraço e parecia uma geladeira, um freezer tão gelada. Não tinha desejo, não tinha prazer de estar abraçando os irmãos. Quantas vezes nós podíamos pegar na mão e eu dizia assim, pega na mão do teu irmão. E quantas vezes as pessoas ficavam longe e procuravam distanciar para não pegar na mão do irmão. Quantas vezes eu vi, quando eu dizia assim, coloca a mão sobre a noiva de Jesus que está do seu lado, coloca a mão sobre o ombro dela, e algumas pessoas parecia que não queriam, não tinham prazer de estar. E ontem, de sexta até ontem, eu ouvi tantas mensagens, recebi tantas mensagens de pessoas dizendo, pastora, como eu queria estar na igreja. Pastora, como eu queria estar na igreja e abraçar os irmãos. Como eu queria poder dar um abraço na senhora e no pastor Jair. Como eu queria estar lá ouvindo
as crianças, eu vi as crianças correndo. Quantas vezes nós achávamos ruim até que as crianças estivessem correndo no meio da igreja? Cadê o barulho delas? Cessou. Hoje não podemos estar juntos. Hoje nós estamos tão distantes. Não sabemos exatamente quando vamos poder estarmos como igreja, congregando no mesmo espaço. Eu também não sei até que dia que eu vou conseguir estar aqui. Vou ter que passar isso para os pastores. Eu estava comentando com o Rodrigo, agora com o pastor Rodrigo, com o meu filho, o pastor Paulo, que Deus sabe exatamente o que estava fazendo, a direção que Deus me deu esse ano. Ele está fazendo discípulos, foi uma coisa assim, que eu não entendia. A igreja não entendeu. Algumas pessoas perto de mim não entenderam. Eu não ia conseguir fazer tudo sozinha agora, no meio dessa luta, dessa tribulação. Já sou uma idosa, tenho um marido mais idoso ainda. E que nós precisamos nos guardar. Porque quando terminar essa luta, quando a igreja voltar a se reunir, nós temos que estar em pé para alimentar e cuidar, e zelar, ensinar. Eu louvo a Deus pelas pessoas que o Senhor tem levantado para estar do meu lado. E eu quero falar com você, pastor, que foi ungido. Você aí que está me ouvindo, ou vai me ouvir depois ainda. Você que foi ungido como pastor, está fazendo o quê? Das caras. Das caras. Nós estamos no grupo, eu não vejo pastores se levantando e dando uma palavra. Eu não vejo os obreiros dando uma palavra. Não está na hora de nós escondermos, não. Está na hora de nós darmos a cara. Não podemos ir à rua, não podemos ir à igreja, mas podemos ir nos grupos, nas redes. Ferramentas agora. Nossa, essa ferramenta não é só para ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite e feliz aniversário. Vamos estar alimentando pessoas, vamos estar trazendo uma palavra de amor, de incentivo a essas pessoas. E eu quero pedir em nome de Jesus, você que está nos grupos de WhatsApp da igreja, parem de mandar tantas mensagens ruins. Nós somos a boca de Deus. Toda a igreja, todo mundo já sabe do que está acontecendo, o cenário que estamos vivendo, de onde pegamos, como vai ser. Chega, o jornal, a televisão está fazendo isso 24 horas por dia, sem cessar. Então, eu e você, nós precisamos entrar nos grupos, nas redes, e levar uma palavra de esperança. Nós precisamos parar de ficar sendo portador de notícia ruim. Nós somos portadores de boas novas. Querido, eu dizia ontem eu gravei um áudio para vocês, um vídeo, e não foi. Ficou muito pesado, não foi. E eu dizia ontem assim, calma, vamos acalmar o nosso coração. Vamos ficar em paz, nós somos do Senhor. Querido, o meu desejo é que lá na igreja, lá no nosso aprisco, que não haja nenhuma perda. Que ninguém se vá por causa dessa enfermidade, dessa peste. Mas se por acaso alguém for, querido, vai estar com o Senhor. Se nós sobrevivermos a essa peste, será por causa do Senhor. E se alguém partir, se eu partir, alguém partir, estaremos com o Senhor. Isso é muito sério. Isso tem que ser a nossa esperança. Acalma teu coração. Deus está colocando a igreja numa prova. Deus está colocando a igreja num teste. E vamos sair aprovados ou vamos sair reprovados? Entristecer de incerteza. A esperança que aconteça, que acontecer conosco. Nós estamos com o Senhor. É Ele. É Ele. Eu particularmente acredito que depois dessa prova, a igreja de Cristo vai vir com uma cara nova. Vai vir com uma cara nova. Nós estamos, quantas vezes eu tenho dito, gente, precisa evangelizar, precisa ganhar almas. Faça uma célula, abre a tua casa, vai na casa de alguém. Ninguém faz nada. Parece que quando nós tocamos nesse assunto dentro da igreja, parece que há uma barreira. Quando nós falamos, quando alguém ministra sobre bênção, sobre prosperidade, sobre Deus dando isso, a igreja fica feliz. Mas quando nós falamos que a nossa missão é ganhar almas, fazer discípulo, a igreja, ela trava. Eu queria perguntar, se hoje o Senhor te levasse, quantas almas você pegou para o Senhor? Quantas almas? Se hoje o Senhor, se não existisse amanhã para você, quantas almas? Quantos discípulos você fez? O que é que você está fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Querido, que nós venhamos aproveitar mais aquilo que o Senhor, as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Que nós venhamos amar mais a igreja, que nós venhamos ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Que nós venhamos
demonstrar mais amor pelos nossos irmãos, pelas nossas lideranças, pelos pastores. Vocês concordam que vocês estão aí nas suas casas, todos brindados, fora que eles têm que trabalhar. Estamos aqui num ambiente, eu idosa com alguns jovens. Vocês concordam que é complicado? Mas nós estamos fazendo isso por amor à igreja, por amor a vocês. Porque nós, tantas vezes eu falei com amor demonstrado, tantas vezes nós pregamos isso, então nós estamos vivendo isso. Eu quero pedir para os pastores, para os obreiros, começarem a levantar uma oração, jejum, clamor, pregar, estar trazendo palavra e de incentivo. E se você não consegue fazer isso, membro, então, por favor, fique quietinho no teu canto. Não, mas não traga notícia, mas notícias ruins. Para os ouvidos, para os olhos, para a mente das minhas ovelhas, das ovelhas de Cristo. Bom, hoje eu quero, já sabemos de todo esse cenário, já sabemos da luta que estamos passando, mas vamos ver aqui o que o Senhor tem para nós nessa manhã. E primeiro eu quero dizer também que eu estou feliz, de certa forma, receber vocês na minha casa, viu? Tantas pessoas tinham vontade de vir na casa, vocês estão na minha casa agora, tá? Deus abençoe vocês. Bom, queria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, vamos ler desde o versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos da notificada da misericórdia. Deus veio a Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como luz, raios brilhantes saíram da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram e andaram eterno e seu. Vi as tendas de Cusã em aflição. As cortinas da terra de Meridian tremiam. Caso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasse montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, e juramento fez as tribos, foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Os montes se viram e tremeram, a inundação da terra passou, deu o abismo a tua voz, levantou-se as suas mãos do alto. E o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago do teu resplendor, do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para o salvamento do teu povo, para o salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com teus próprios cajados a cabeça dos teus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para que se espalharem. Estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-os eu, o meu ventre se comoveu, e a tua voz tremeram, e os meus lábios entrou a podridão dos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Senhor Deus,
Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, reunidos, ó Deus, reunidos. O Senhor disse que onde tiver 3 reunidos, o Senhor estaria. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos. Sabemos que tem uma presença santa nesse lugar. E eu peço nesse momento, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja uma palavra que venha ao encontro da Tua igreja, daqueles que estão nos assistindo, daqueles, Senhor, que estão com os corações assustados, que estão passando por dias de insegurança, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha trazer algo novo no nosso coração nessa manhã. Que possamos sair dessa ministração, Senhor, muito melhor de como chegamos aqui. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em Abacuque, nós lemos, o profeta Abacuque, que ele estava meio revoltado. Por causa do pecado do povo, todo mundo estava sofrendo. Deus estava vindo sobre o juízo sobre o povo. E nós vemos aqui que no versículo que eu quero frisar hoje, versículo 17, 18, ele diz assim, ó, todavia eu me alegrei. E eu quero começar perguntando para você, todavia você fará o quê? Todavia, nesse momento de luta, eu vou murmurar? Todavia, nesse momento de tristeza, eu vou ficar desanimado? Todavia, nesse momento de tribulação, de prova, eu vou entrar numa caverna? Todavia, você faria o quê? O profeta disse, todavia, eu me alegrarei. E esse todavia para nós tem que ser muito importante nesses dias. Abacuque, ele sabia que o povo havia pecado. Abacuque, ele sabia que era um período muito difícil. E nesse capítulo que nós lemos aqui, eu não quero entrar muito nos capítulos anteriores, porque eu estou muito emocionada, não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui falando com vocês. Mas eu quero dizer para vocês que Abacuque, ele sabia que o povo havia pecado. E nesse capítulo do capítulo 3, que nós lemos, versículo 1 até o 19, você vai ver que é uma oração. Abacuque estava fazendo uma oração. Ele sabia que por causa do pecado, todo o povo seria submetido do juízo final. Querido, nós trazemos isso para a nossa realidade hoje. Nós sabemos que somos pessoas de Deus, a maioria de nós procuramos viver em santidade. E nós olhamos e muitos de nós perguntamos, por que, Senhor? Por que está acontecendo isso? Por que nós estamos vivendo dias desse jeito? Por que nós somos do Senhor, nós vamos à igreja, nós oramos, jejuamos, damos dízimo, fazemos a Tua obra, Senhor, e por que estamos passando por isso? E talvez você esteja, que nem aqui Abacuque no começo, que ele estava meio revoltado, mas depois ele sabia que alguma coisa ele tinha que fazer, ele foi orar. Ele sabia que a consequência do pecado do povo. Querido, eu tenho dito há dias, o povo está brincando. E olha, querido, hoje eu quero falar com você, que é do Senhor. Quantos de nós temos brincado? Quantos de nós não temos separado o santo do profano? Como pastor, eu vejo muitas vezes pessoas dentro da igreja não separando o santo do profano. Aí você fala, nossa, a pastora é brava. Querido, eu quero levar você para o céu. Eu tenho essa responsabilidade diante de Deus, de levar você para morar no céu, passar a sua eternidade com o Senhor. E você não vai para o céu se tiver uma vida de pecado, se você tiver um pé no mundo, um pé na igreja. E nós vimos, infelizmente, que muitos estão com o pé no mundo. Tem mais desejo pelas coisas do mundo, se parece mais com um mundano do que com um santo. Tem mais desejo de agradar lá fora as pessoas que agradar o Senhor. Ele sabia que o povo seria submetido a um juízo divino. E nós sabemos que tudo que está acontecendo aqui. Alguém fala assim, mas tá bom, aqui no Brasil fez algumas coisas que Deus não gosta. Mas em todas as nações o povo está pecando e fazendo coisas que desagradam a Deus. Todas as nações. O que fizeram no carnaval, eu fico pensando por que as nossas autoridades não tomaram uma providência, porque não pararam o carnaval de São Paulo. Porque permitiram que multidões e multidões se reunissem em blocos.
Porque permitiu que as pessoas se reunissem lá nos desfiles das escolas de samba. Ele tinha autoridade para parar isso. Eu já tinha falado sobre isso. Por que não para isso? Isso não vai dar certo. Quantas vezes eu comentei sobre isso? Por que os nossos governos de São Paulo não tomam uma providência e para? Mas não vigiaram. Agora, estamos colhendo. Brincaram com a fé cristã na avenida, nas escolas de samba. Querido, vocês acham que Deus ia deixar isso quieto? Estão brincando com Deus em tudo que é lugar, em tudo que é nações. Idolatria, feitiçaria, pecado, abominações. Começamos a achar o que está errado e o que está certo. A maioria da igreja não acredita mais na palavra de Deus. Quantas pessoas querem dar um jeitinho para encaixar na Bíblia os seus pecados. E às vezes eu sou dura mesmo, porque eu quero que você vá para o céu. Eu não quero ser chamada de uma pastora irresponsável. Eu não quero fazer um bloco de amigos. Eu não quero ter aquele monte de gente e depois eles ficarem para o lado de fora. Eu quero sim ser... Eu quero ser aquela que não podemos brincar com o pecado. Nós aceitamos Jesus, nós temos que deixar o pecado. Continuando aqui, nós vemos que o profeta ele sabia que viria um juízo divino. Ele estava ciente que o povo não sobreviveria se Deus não intervisse. E ele sabia que somente a graça de Deus poderia mudar aquela história. Então ele ora para Deus que se lembre da misericórdia. Da misericórdia dele no tempo de aflições, no tempo de angústia. Abacuque, ele sabia que sem a misericórdia de Deus haveria de perecer. Querido, se Deus não intervir, o povo vai perecer. Mas a esperança é que estaremos sempre com o Senhor. Queridos, hoje, caso as angústias, as aflições, o medo, a insegurança, as tristezas por todos os lados, nós precisamos implorar ao Senhor. Precisamos orar ao Senhor para que haja vida no lugar de morte. Às vezes eu vejo as pessoas assim, olha, toda hora, porque vai ficar pior do que a Itália, vai morrer mais gente. Fé, tem homens e mulheres de Deus nesse lugar. Nós precisamos orar e precisamos acreditar que Deus pode acabar com esse espírito de morte na nossa cidade, na nossa nação. Especificamente nós que estamos em São Paulo, somos autoridade nesse lugar. Nós precisamos começar a profetizar vida. Vida, vida, vida. Abacuque, quando ele começou a se referir que Deus, ele podia usar de misericórdia com aquele povo, ele estava se referindo à ocasião em que Deus livrou o seu povo lá do Egito, no capítulo 14 de Êxodo. O mesmo Deus que socorreu o povo do Egito, ainda é o mesmo Deus. A Bíblia diz que ele é ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que entrou com salvação lá para aquele povo no Egito. Eu creio que é o mesmo que vai entrar com salvação para o povo dele aqui em São Paulo, para o povo do Brasil. É um breve momento, é um tempo de reflexão, é um tempo da gente parar nossas atividades, é um tempo da gente valorizar aquilo que a gente estava deixando passar de qualquer maneira. Não ficávamos em casa, não demonstrava amor pela família. Como sempre eu falo, gente, faça pelo menos uma refeição por semana com a família. Quantas pessoas arrumam tantas desculpas para não estar num domingo junto almoçando? Hoje não podemos estar. Hoje não vamos poder estar. Quantas pessoas não se visitam? Quantas pessoas têm o coração cheio de mágoa, com o coração tão cheio de rancor? E agora, para que serviu? Para que está servindo isso? Para que está servindo? Ele disse, ainda que a figueira não floresça. Abacuque, ele estava dizendo que ele não servia a Deus pelas riquezas. Ele não servia a Deus pelas bênçãos. Sabe, querido, infelizmente, quantos estão dentro das igrejas servindo a Deus pelas bênçãos? Quantos estão na igreja servindo a Deus pela prosperidade? Quantos viram as costas
para Deus, porque Deus não está me abençoando. Não está abençoando por quê? Porque talvez Deus ainda não concedeu naquele momento uma bênção financeira. Ainda as pessoas começam a ficar revoltadas e murmurando contra Deus. Abacuque, ele estava dizendo assim, olha, em outras palavras, dizendo assim, olha, Pai, eu te amo, independente das coisas acabarem. Quando nós olhamos aqui para esse texto, que nós lemos de 3, 17, 18, querido, mesmo que a figueira não floresça, nós estamos falando de uma cultura, eles comiam, eles dependiam daquelas plantações, eles comiam, eles vendiam, eles faziam bolo, eles faziam compotas, eles faziam tantas coisas que eles faziam, dependiam daquela plantação. Eles dependiam daqueles leites, daqueles gados. Eles dependiam do azeite da oliveira. Ele falou assim, olha, ele está usando alguma coisa que ele conhecia muito bem para falar com Deus. Quando você for falar com Deus hoje, use uma coisa que é normal, que você conheça, que você conviva. Use a sua realidade. A realidade de Abacuque era aquela. Ele diz assim, olha, mesmo que tudo pare, que tudo cabe, mesmo assim, eu ainda vou te servir. Eu ainda, Senhor, vou te amar. Ele diz assim, olha, não te sirvo, Senhor, por causa das bênçãos, mas eu sirvo ao Senhor porque Tu és Deus. E é essa a convicção que nós temos que ter hoje. Talvez lá no seu armário, no seu celeiro, talvez falte alguma coisa. Talvez você quer falar assim, olha, agora eu vendi minhas coisas, eu vou vender. Querido, de alguma forma, Jeová Jiré vai entrar de provisão. Toma posse em nome de Jesus. Ou você crê naquilo que você ouviu a vida toda, você perdeu seu tempo dentro da igreja. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas de alguma forma vai fazer. Nós não servimos ao Senhor por causa das bênçãos de prosperidade, das bênçãos que Ele nos dá no dia todo. Mesmo no meio do castigo divino sobre Judá, o profeta Abacuque, ele decidiu, ele optou, ele escolheu a se alegrar no Senhor. E tem que ser essa a nossa convicção hoje. Nós vamos decidir, optar, mesmo nesse cenário de caos, nós vamos escolher nos alegrarmos. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você perder a alegria do Senhor, você vai ficar fraco. Você vai ficar caminhando de baixo. A Bíblia diz que a tristeza seca os ossos. Muita gente talvez não morra por causa do vírus, do coronavírus, e talvez morra por causa da tristeza, por causa da depressão. Então se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. O profeta, ele decidiu se alegrar. Ele decidiu confiar no Senhor. Ele decidiu esperar força no Senhor. O profeta, ele decidiu esperar a misericórdia de Deus. Ele decidiu esperar a salvação do Senhor. Ele sabia que no Senhor há um manancial inesgotável de força. Você está ficando fraco? Vai orar. A Bíblia não está proibida, não. Tem 66 livros na Bíblia, você pode ler. Você tem 66 livros para ler durante a quarentena. Sai um pouco da televisão, sai um pouco de notícias ruins e vai ler a Bíblia. Vai se alegrar, vai buscar força. Abacuque, ele sabia que em Deus havia uma fonte inesgotável. E nós precisamos saber que essa fonte ainda não cessou. E ela não vai cessar. Querido, Abacuque, ele sabia que os fiéis, os fiéis do Senhor, eles sobreviveriam à invasão de Babilônia. Deus estava tão bravo com o povo que ele deixou que o inimigo viesse contra o povo de Deus. Os babilônicos. E hoje, qual é o nosso inimigo que está vindo contra nós? Ele sabia que o povo não ia conseguir viver. Mesmo assim, ele orou e ele falou assim, olha, Senhor, eu sei que se o Senhor não intervir, eu sei que o povo não vai sobreviver, mas ele sabia que ali ainda havia um povo fiel, os remanescentes. Sabe quem são os remanescentes? Nós, eu e você. Se eu estou aqui nesta manhã, porque eu sou remanescente, eu confio no Senhor. Se estamos reunidos nessa sala, somos os remanescentes, você é o remanescente do Senhor. Quantos já abandonaram a fé? Quantas igrejas estão cheias de crentes passeando?
As igrejas estão lotadas, muitas vezes, de pessoas passeando nas igrejas, procurando quem é que eu faço, quem é que me dá mais, quem é que faz o culto que eu gosto. Então as pessoas estão buscando, assim, não ter um relacionamento, mas uma coisa que dê prazer para elas. Muitas vezes estamos vendo pessoas buscando igreja onde o pastor vem amaciar o ego delas. E nós vemos aqui que não vai ser esse povo que vai aguentar. Deus vai poupar-nos, os fiéis, vamos sobreviver. Ele sabia que ali havia ainda pessoas que viveriam pela fé. Querido, nós estamos vivendo pela fé agora. Agora é hora de você ter fé. É hora de eu ter fé. Todavia o quê? Todavia, Senhor, que ainda me falte os irmãos da igreja. Senhor, ainda que falte-me os meus relacionamentos lá fora. Ainda que falte-me, Senhor, então, tem dias que me falta um pouco de ânimo, mas mesmo assim, Senhor, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou viver pela fé e eu sei que as coisas vão mudar. Quando nós... Não tá errado você continuar triste. Não tá errado você chorar. Tá errado você continuar chorando. Porque se nós não buscarmos força no Senhor, nós não vamos sobreviver. E Abacuque nesse capítulo demonstra a sua fé. E nós precisamos, hoje, nesse domingo, que nós tínhamos marcado para estar na igreja, na campanha, se preparando para a Páscoa. Pastora, quem mudou? Eu acredito. Eu não posso ir lá, você também não pode. A programação mudou. O teatro, sabe teatro, que às vezes não estava achando difícil ensaiar? Você não vai mais se apresentar. Sabe dança, você que estava achando difícil ir lá para o ensaio da dança? Você não vai dançar. O pessoal do louvor, que às vezes acha desculpa para não ensaiar. Os professores do departamento infantil, que achava difícil preparar a aula, não vai ter aula. Às vezes está com dificuldade, acha desculpas para ir para a igreja, também não vai poder ir. Só que eu acredito numa coisa. Nós não podemos estar lá fazendo culto de celebração, mas eu acredito que ainda esse mês de abril, nós vamos viver um tempo de ressurreição. Aleluia. Eu ainda acredito que nós vamos viver a nossa Páscoa aqui na terra. Eu acredito que o Senhor vai colocar um fim até o final de abril nesse vírus na nossa nação. Se eu fizer a minha parte, se você fazer a sua parte. Querido, essa é a fé que deve nos manter na presença de Deus. Deus está corrigindo o povo dele. E por quê? Porque ele não ama? Não. Ele está corrigindo a Deus. Deus está nos corrigindo por quê? Porque Ele quer que ninguém se perca. E se o Senhor não desse esse tranco nas nações, esse tranco no povo de Deus, que se dizem muitas vezes tão espirituais, tem gente que tem tanto conhecimento, eu olho e não fez nada. Você conhece tantas pessoas aí que diz que sabe fazer tanta coisa, cadê os frutos? Então o Senhor deu uma chacoalhada. Ele deu uma chacoalhada na gente. E Ele está nos corrigindo porque Ele não quer que ninguém se perca. Nesses dias de pecado, nesses dias, querido, de afrontas cristãs, a igreja também não vigiou. Quantas vezes nós vimos nas redes sociais os pais, as mães, enfeitando as suas meninas, seus meninos para festinhas de carnaval da escola. Quantas vezes vemos pessoas que se dizem cristãs levando seus filhos para matinês do carnaval. Quantas vezes eu sei do que eu estou falando, pessoas vão para ver carnaval, ver o carnaval lá no Naimbi. Quantas vezes nós vemos pessoas que foram viajar até para o Rio de Janeiro para ver o carnaval. Eu estou falando de pessoas que se dizem cristãs. Quantas vezes nós temos visto as pessoas fazendo as suas festas, mas parecem festas mundanas. Pior que muitas festas mundanas. Quantas vezes nós vemos festas que são pai, mãe, filhos, todos evangélicos, e ali rola bebida, ali rola de tudo. Ali as pessoas têm uma alegria falsa. Não há santidade, não há mais temor. O povo não está separando o santo do profano. Então, nesses dias de pecado, nesses dias de afronta, Deus não deixaria o povo impune. Ele não deixaria. Porque com Deus não se brinca. Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele está nos punindo por amor.
Porque se ele não fizer assim, a noiva vai se perder. A noiva vai se perder. Ele não vai nos deixar. A figueira pode não estar florindo. Talvez nos falte frutos. Talvez a oliveira esteja seca. Talvez nos falte alimento, aquilo que você gosta de comer. Talvez você não vai ter. Talvez você tenha dinheiro. Eu me lembro, querido, quando eu era bem pequenininha, eu me lembro que o meu avô contava, meu pai, minha mãe dizia assim, vai ter dias que nós vamos ter dinheiro e vamos ter o que comprar. Chegou. Quantas pessoas têm dinheiro e não podem ter os alimentos que gostam? Todavia, eu continuarei servindo a Deus com alegria. Ainda que a figueira não esteja mais florindo. Ainda que não tenha mais frutos. Ainda que não tenha mais azeite, ainda que não tenha mais leite, ainda que nos falte alimentos, querido, decidimos que nem o profeta Abacuque, decidimos que vamos continuar firmes com Jesus, vamos continuar firmes com o Senhor, vamos nos manter ligados a Ele, vamos falar, Senhor, eu vou estar te buscando mais, faça mais oração, mais jejum, levante de madrugada, faça a sua parte, Deus vai te honrar. Vamos nos manter ligados ao Senhor, seja na fartura, seja na escassez, seja no abraço, seja na falta do abraço, seja na correção, vamos continuar junto, ligado a Ele. Ainda que sintamos pesar da consequência, porque o que estamos vivendo agora é consequência daquilo que temos para ter. Busquemos ao Senhor nessa hora de provação. Queridos, independente do cenário que estejamos vivendo, creia na palavra, creia na provisão divina, creia no Jeová Jiré, creia que Deus vai vir com socorro divino, creia que vai entrar a providência divina. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas nós precisamos declarar que até o final cidade, a nossa nação vai estar livre dessa peste em nome de Jesus. Nós precisamos crer no Deus da nossa salvação. Mesmo que a figueira, mesmo que tudo falhar, mesmo que a Babilônia venha e devaste tudo, mesmo assim, nós confiaremos no Senhor. Nós confiaremos no Senhor. Nós vamos nos abrigar no Senhor. Ele é o único que pode nos ajudar a recomeçar, queridos. Aleluia. Se você se abater, quando terminar essa peste, eu creio que vai terminar. Tem pessoas que não vão conseguir fazer nada. Recomeçar, porque acabou a força. Vamos no manancial. Lá tem força. Agarre, mesmo nesse tempo de dor, que estamos passando, de dias de insegurança, de medo, querido. Agarre no Senhor, agarre nos pés do Senhor, agarre nas pernas do Senhor e fala: Senhor, Senhor, me ajuda, socorre, tem misericórdia. Faça da oração de Abacuque a sua oração. Porque um dia estaremos com Ele lá no céu. Muito em breve estaremos com Ele lá no céu. Tudo isso aqui vai passar, queridos. Talvez, eu acredito que muitos que estão nos hospitais, alguns que já partiram, eram do Senhor. Eu acredito, infelizmente, muitos partiram para nós, para os familiares, mas eles estão com o Senhor. E um dia eles vão estar lá no céu, vivendo o sol da justiça brilhar. E essa é a nossa esperança. Muito em breve. Uns vai mais cedo, outros mais tarde. Mas um dia nós vamos estar lá no céu com o Senhor. E nós vamos ver o sol da justiça brilhar. O Senhor, Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Se você está na sua casa, está sentado, você coloca de pé. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que nós venhamos nesse momento fazer uma oração. E que você venha tomar essa decisão, que nem o profeta Abacuque. Que mesmo vindo do